Sir John Franklin foi um oficial da Marinha Real Britânica e explorador do Ártico. Depois de servir nas guerras contra a França e Estados Unidos, ele liderou 2 expedições ao Ártico. Ele serviu como governador da terra de Van Diemen entre 1839 a 1843. Em sua terceira e última expedição, em uma tentativa de atravessar a passagem noroeste, os navios de Franklin ficaram presos no gelo. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Franklin nasceu em Lincolnshire em 16 de abril de 1786. Ele foi o 9º de 12 filhos de Hannah X e Willingham Franklin. Seu pai era um comerciante, descendente de uma linhagem de cavalheiros, enquanto sua mãe era filha de um fazendeiro. Um de seus irmãos ingressou na profissão de advogado e acabou se tornando juiz. Outro irmão ingressou na Companhia das Índias Orientais. Franklin foi afetado pelo desejo de melhorar sua posição social e econômica, visto que seus irmãos mais velhos lutaram para se estabelecerem em uma ampla variedade de carreiras. Educado no King Edward College, ele logo se interessou por uma carreira no mar. Seu pai, que pretendia que Franklin entrasse na igreja ou se tornasse um homem de negócios, inicialmente, foi contrário. Mas foi convencido a permitir que ele fizesse uma viagem experimental em um navio mercante, quando ele tinha 12 anos. Essa experiência marítima confirmou seu interesse pela carreira no mar. Então, em março de 1800, o pai de Franklin garantiu a ele uma nomeação na Marinha Real Britânica, no navio HMS Polyphemus. Comandado pelo capitão Lawford, o Polyphemus carregava 64 canhões, inicialmente servindo como voluntário de primeira classe. Franklin logo entrou em ação na Batalha de Copenhague, na qual o Polyphemus participou como parte do esquadrão de Horatio Nelson. Ele participou de uma expedição à costa da Austrália a bordo do HMS Investigator, comandado pelo capitão Matthew Flinders, com Franklin agora como aspirante. Ele acompanhou o capitão Nathaniel Dance no Araucanden, na Batalha de Puluora, no Mar da China Meridional, em 14 de fevereiro de 1804. Ele esteve presente na Batalha de Trafalgar, em 1805, a bordo do HMS Bellerophon. Durante a Guerra de 1812, contra os Estados Unidos, Franklin, agora tenente, serviu a bordo do HMS Bedford, e foi ferido durante a Batalha do Lago Bogne, em dezembro de 1814, pouco antes da vitória dos Estados Unidos na Batalha de Nova Orleans, um mês depois. Franklin comandou o HMS Trent em 1818 em uma viagem de Londres a Spitsbergen, agora Svalbard. A expedição geral foi comandada pelo capitão David Buchan, no HMS Dorothea. Em 1819, Franklin foi escolhido para liderar a expedição Coppermine, para mapear a costa norte do Canadá, a leste da foz do rio Coppermine. Em sua expedição, Franklin caiu no rio Reis. Ele foi resgatado por um membro de sua expedição, cerca de 90 metros rio abaixo. Nesta expedição, ele perdeu 11 dos 20 homens, a maioria morreu de fome ou exaustão, mas também houve pelo menos um assassinato e suspeita de canibalismo. Os sobreviventes foram forçados a comer líquen, e até tentaram comer suas próprias botas de couro. Isso rendeu a Franklin o apelido de o homem que comia suas botas. Em 1823, após retornar à Inglaterra, Franklin se casou com a poetisa Eleanor Anne Porden. A filha deles, Eleanor Isabella, nasceu no ano seguinte. Sua esposa morreu de tuberculose em 1825. Em 1825, ele partiu para sua segunda expedição, a expedição do rio Mackenzie. O objetivo desta vez era a foz do rio Mackenzie, de onde ele seguiria a costa para o oeste, e possivelmente encontraria Frederick William Beecher, que tentaria navegar para nordeste a partir do Estreito de Bering. Com ele estava John Richardson,
que seguiria a costa leste do Mackenzie, até a foz do rio Coppermine. Ao mesmo tempo, William Edward Parry tentaria navegar para o oeste, a partir do Atlântico. Nessa época, os únicos pontos conhecidos na costa norte ficavam cerca de 160 quilômetros a leste do Estreito de Bering. Depois de chegar ao Great Slave Lake, usando a rota padrão, Franklin fez uma viagem de reconhecimento de 1.600 quilômetros pelo rio Mackenzie. Em 16 de agosto de 1825, ele se tornou o segundo europeu a chegar à sua foz. Ele ergueu um mastro e enterrou algumas cartas, para que pudessem ser lidas por William Edward Parry. Ele voltou para passar o inverno no atual Forte Franklin, em Great Bear Lake. No verão seguinte, ele desceu o rio e encontrou o oceano congelado. Ele tentou um caminho para o oeste, por várias centenas de milhas, desistindo em 16 de agosto de 1826, quando estava a cerca de 240 quilômetros a leste de Beaches Point Barrow. Alcançando a segurança em Forte Franklin em 21 de setembro, ele partiu em 20 de fevereiro de 1827 e passou o resto do inverno e a primavera em Forte Shiphaven. Ele chegou a Liverpool em 1º de setembro de 1827. A jornada de John Richardson para o leste foi mais bem-sucedida. Em 5 de novembro de 1828, ele se casou com Jane Griffith, uma amiga de sua primeira esposa. Em 29 de abril de 1829, ele foi nomeado cavaleiro, por George IV. No mesmo ano, ele recebeu a primeira medalha de ouro da Sociedade de Geografia da França. Em 25 de janeiro de 1836, foi nomeado cavaleiro comandante da Ordem Real Guélfica e cavaleiro da Ordem Grega do Redentor. Franklin foi nomeado vice-governador da terra de Van Diemen em 1837, mas foi afastado do cargo em 1843. Uma estátua dele está no parque no Franklin Square, que foi o local da casa do governo original. No pedestal abaixo da estátua aparece o epitáfio de Tennyson. Não aqui, o norte branco tem teus ossos, sua alma de marinheiro heróica, está passando em sua viagem mais feliz agora, em direção a nenhum polo terrestre. Pouco depois de deixar seu cargo, como vice-governador da terra de Van Diemen, Franklin revisitou uma pequena montanha em Port Phillip Bay, em Vitória, na Austrália. Ele havia visitado este local enquanto era aspirante, com o capitão Matthew Flinders, em abril de 1802. A exploração do continente costeiro do Ártico após a segunda expedição de Franklin deixou menos de 500 quilômetros de costa ártica inexplorada. Os britânicos decidiram enviar uma nova expedição para completar o mapeamento da passagem noroeste. Depois que Sir James Clark Ross recusou a oferta para comandar a expedição, o convite foi feito a Franklin, que apesar de ter 59 anos, aceitou. O capitão James Fitzjames recebeu o comando do HMS Erebus, e Franklin foi nomeado comandante da expedição. O capitão Francis Crozier, que havia comandado o HMS Terror durante a expedição Ross, foi nomeado oficial executivo. Franklin recebeu o comando em 7 de fevereiro de 1845 e recebeu instruções oficiais em 5 de maio. A tripulação foi escolhida pelo almirantado. A maioria deles eram ingleses, muitos eram do norte da Inglaterra, e um pequeno número eram irlandeses e escoceses. Os navios Erebus e o Terror foram construídos de forma robusta, equipados com as invenções mais recentes daquela época. Isso incluía motores a vapor. Esses motores permitiam aos navios fazer 7 km por hora. Um sistema de aquecimento e destilação de água, à base de vapor, para o conforto da tripulação, também foi instalado. Um mecanismo que permitia que o leme de ferro e a hélice fossem puxados para protegê-los de danos, e uma biblioteca com mais de 1000 livros, faziam parte destas inovações. A expedição de Franklin partiu de Greenwich, Inglaterra, em 19 de maio de 1845, com uma tripulação de 24 oficiais e 110 homens. Os navios viajaram para o norte, para Aberdeen e Ilhas Orkney, em busca de suprimentos. Da Escócia, os navios partiram para a Groenlândia com o HMS Rattler, e um navio de transporte, o Barreto Júnior, os acompanhando.
Depois de julgar mal a localização de Whitefish, na Ilha Disco, a expedição retrocedeu e finalmente se abrigou no posto avançado ao norte, para se preparar para o resto de sua viagem. 5 tripulantes foram dispensados e mandados para casa no navio Rattler. A expedição foi vista pela última vez em 26 de julho de 1845, quando o capitão Danet, do baleeiro Prince de Wales, avistou o navio Terror e o Erebus, ancorados em um iceberg, em Lancaster Sound. O Terror e o Erebus ficaram presos no gelo, na ilha King William em setembro de 1846. Após esta data, nunca mais se ouviu notícia deles ou de sua tripulação. Vamos abordar com mais detalhes esta expedição em um próximo episódio, mas por hora, seguimos com a história de John Franklin. Depois de 2 anos, e nenhum sinal da expedição, Lady Franklin solicitou ao almirantado britânico que enviasse uma equipe de busca. Como a tripulação havia carregado suprimentos para 3 anos, o almirantado britânico esperou mais 1 ano antes de iniciar uma busca. Também, eles ofereceram uma recompensa de 20.000 libras para quem encontrasse a expedição. A certa altura, 10 navios britânicos e 2 americanos, o USS Advance e o USS Rescue, dirigiram-se para o Ártico. Entretanto, nada encontraram. Mais tarde, no verão de 1850, outras expedições, incluindo 3 da Inglaterra e uma dos Estados Unidos, juntaram-se à busca. Eles convergiram para a costa leste da Ilha Beche, onde os primeiros vestígios da expedição de Franklin foram encontradas, incluindo os túmulos de 3 tripulantes. Muitos presumiram que Franklin ainda estava vivo. Em 1854, o explorador escocês John Hay, enquanto pesquisava a península de Boothia, descobriu o verdadeiro destino do grupo de Franklin. Conversando com caçadores inuites, ele foi informado de que os 2 navios ficaram presos no gelo. Os homens tentaram alcançar a segurança a pé, mas sucumbiram ao frio, e alguns recorreram ao canibalismo. O relatório de John Hay ao almirantado vazou para a imprensa, o que gerou repulsa generalizada na sociedade vitoriana, enfureceu a viúva de Franklin. Os esforços de Lady Franklin para elogiar seu marido, com o apoio do almirantado britânico, levaram a mais 25 buscas nas 4 décadas seguintes, mas nenhuma das quais acrescentaria mais informações dignas de nota sobre Franklin e seus homens. O mistério da expedição perdida passou a ser resolvido somente depois de mais de 100 anos do seu acontecimento. Reunindo informações através de outras expedições, exploradores, cientistas e entrevistas com os povos Inuit. Em meados da década de 1980, o professor de antropologia da Universidade de Alberta iniciou uma série de estudos científicos que mostraram que a tripulação provavelmente morreu de pneumonia e talvez tuberculose. Os relatórios toxicológicos indicaram também envenenamento por chumbo. Em 1997, mais de 140 anos após seu relatório, o relato de John Hay foi finalmente justificado. Marcas de corte causadas por lâminas foram descobertas nos ossos de alguns corpos encontrados na ilha King William, sugerindo que as condições se tornaram tão terríveis que alguns membros da tripulação recorreram ao canibalismo. A partir desses estudos, deduziu-se que uma combinação de mau tempo, meses presos no gelo, comida envenenada, botulismo, fome e doenças, incluindo escorbuto, havia matado todos do grupo de Franklin. Em outubro de 2009, o arqueólogo marinho Robert Grenier descreveu descobertas recentes de chapas metálicas e cobre, que foram recuperadas de locais de caça inuit do século XIX. Grenier acredita que esses pedaços de metal pertenceram ao navio Terror. Em setembro de 2014, os destroços do HMS Erebus foram redescobertos em Vilmont e Crampton Bay, perto da península de Adelaide. Em setembro de 2016, os destroços do HMS Terror foram descobertos em Terror Bay, na costa sul da ilha King William. Durante vários anos após a perda da expedição, a mídia da era vitoriana retratou Franklin como um herói que liderou seus homens na busca pela passagem noroeste. Uma estátua de Franklin, em sua cidade natal,
traz a seguinte inscrição: Descobridor da Passagem Noroeste. Assim, com seus feitos, John Franklin deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!